A maldição de Chernobyl, vozes do passado. Chernobyl, uma pequena cidade na Ucrânia, tornou-se o epicentro de uma das maiores tragédias nucleares da história. Mas além da devastação visível, há histórias ocultas e assombrações que continuam a perseguir a zona de exclusão até hoje. Logo após o desastre, os habitantes foram evacuados, deixando para trás suas vidas, memórias e pertences. O que eles não sabiam é que também deixavam para trás algo muito mais sinistro, uma energia que parece ter dado vida aos espíritos aprisionados na catástrofe. Nos primeiros dias após a explosão, equipes de resgate relatavam ouvir sussurros inexplicáveis no ar. Mesmo com máscaras e equipamentos pesados, alguns afirmavam sentir toques leves como se mãos invisíveis os puxassem para as profundezas da planta. Os trabalhadores que se aventuraram na limpeza do local, conhecidos como liquidadores, enfrentaram não só a radiação mortal, mas também fenômenos sobrenaturais. Alguns deles relataram ter visto figuras fantasmagóricas vagando pelos corredores destruídos. Uma noite, um grupo de liquidadores estava descansando em um dos edifícios quando ouviu passos pesados vindos do corredor. Ao investigar, encontraram marcas de queimaduras no chão, como se alguém tivesse caminhado com pés em chamas. Esses fenômenos estranhos começaram a afetar a saúde mental dos liquidadores. Muitos começaram a ver coisas que não estavam lá e a ouvir vozes que não pertenciam a nenhum ser vivo. Relatos de loucura e suicídios começaram a se espalhar. Pripyat, a cidade fantasma, ficou congelada no tempo. Os parques de diversões, construídos para as crianças que nunca os usaram, agora são testemunhas mudas do horror. Mas, à noite, dizem que o carrossel começa a girar sozinho, com risadas infantis ecoando no ar. Entre os prédios abandonados, os mais corajosos que ousam entrar afirmam sentir presenças. Uma dessas presenças é a de uma mulher vestida com roupas de hospital, que aparece nos corredores, sempre carregando um bebê nos braços. Os relatos mais assustadores vêm do antigo hospital de Pripyat. Aqui, os espíritos dos primeiros socorristas, que sucumbiram à radiação, parecem vagar sem descanso. Alguns visitantes afirmam ouvir gemidos e pedidos de socorro vindos das salas abandonadas. Em uma das salas do hospital, está uma boneca antiga, parcialmente derretida pela radiação. Dizem que essa boneca pertenceu a uma das crianças que nunca conseguiu sair da cidade. À noite, os olhos da boneca brilham, como se estivesse viva. A Floresta Vermelha, assim chamada pela mudança de cor das árvores após o desastre, é outro local de assombrações. Animais mutantes vagam por lá, mas o que mais aterroriza são os gritos distantes que ecoam entre as árvores, como se fossem almas presas clamando por ajuda. Cientistas que retornaram à zona de exclusão para estudos afirmam ter captado sons inexplicáveis em suas gravações. Vozes que parecem cantar em um idioma antigo, talvez uma língua esquecida, mas cheia de dor e sofrimento. Alguns dos visitantes da zona de exclusão relataram encontros com o Homem de Chernobyl, uma figura alta, vestida com um terno preto, que aparece repentinamente e desaparece sem deixar vestígios. Ele nunca fala, apenas observa. Os poucos habitantes que ainda residem nos arredores de Chernobyl falam de noites em que as luzes das casas se apagam misteriosamente, e uma música distante, quase como um lamento, pode ser ouvida flutuando pelo ar. Um grupo de turistas, certa vez, decidiu explorar uma escola abandonada em Pripyat. No meio do passeio, ouviram o som de um sino escolar. Ao investigar, encontraram uma sala cheia de figuras humanas feitas de sombras, sentadas em antigas carteiras. Relatos também falam de uma presença invisível que persegue os visitantes. Aqueles que entram nos prédios abandonados dizem sentir algo frio e maligno passando por eles, como se fossem observados o tempo todo. Em uma das noites mais frias do ano, um grupo de exploradores decidiu passar a noite em um prédio abandonado. Eles relataram ter visto pegadas na neve que levavam até o prédio, mas ninguém mais estava por lá. Nos arredores da usina, alguns afirmam ter visto um estranho brilho azul, o mesmo tipo de luz que se manifestou na noite da explosão. Essa luz é frequentemente seguida por gritos de dor e desespero que parecem vir do próprio chão. As ruínas de Chernobyl também abrigam a história de um espírito conhecido como o Engenheiro. Ele era um dos responsáveis pela operação da planta na noite fatídica e, desde então, sua alma atormentada caminha pelos corredores, tentando consertar o que não pode ser reparado.
Os visitantes da zona de exclusão são aconselhados a não tocar em nada. Objetos aparentemente inofensivos, como livros ou brinquedos, carregam uma energia estranha. Um visitante relatou ter ouvido o som de páginas sendo viradas sozinhas, como se um fantasma estivesse lendo. Um dos locais mais perturbadores de Chernobyl é o parque de diversões de Pripyat. À noite, as luzes quebradas do parque piscam sozinhas, e os balanços começam a se mover como se fossem empurrados por mãos invisíveis. As noites em Chernobyl são marcadas por um silêncio ensurdecedor, interrompido apenas pelos ruídos inexplicáveis que emergem das sombras. Alguns dizem que, se você escutar com atenção, poderá ouvir os sussurros dos espíritos que ainda habitam este lugar condenado. Nos arredores da zona de exclusão, há uma pequena capela construída em memória das vítimas do desastre. Dizem que, à noite, as velas acendem sozinhas, e uma melodia triste de um coral fantasmagórico pode ser ouvida ecoando nas paredes. Uma das histórias mais arrepiantes fala de uma sombra negra, sem forma definida, que aparece no horizonte durante as noites mais escuras. Aqueles que a avistam sentem uma sensação de desespero profundo, como se estivessem sendo arrastados para a escuridão. Os poucos animais que sobreviveram à radiação são vistos como presságios de má sorte. Pássaros negros, com olhos brilhantes e um olhar fixo, aparecem do nada e desaparecem sem deixar rastros. Alguns acreditam que são espíritos que assumiram formas animais. As lendas locais falam de uma figura conhecida como o Guardião. Ele seria uma entidade que protege o local, não permitindo que ninguém saia uma vez que entre. Aqueles que o viram descrevem-no como um homem alto, com um capuz preto e olhos vermelhos brilhantes. Muitos exploradores voltam de Chernobyl com histórias de sonhos perturbadores. Eles sonham com o desastre, como se estivessem presentes na noite da explosão. Esses sonhos são tão vívidos que, ao acordar, sentem a dor e o desespero como se tivessem realmente vivido o evento. Aqueles que ousam retornar à zona de exclusão depois de uma visita relatam uma sensação de ser seguidos, como se tivessem trazido algo de volta com eles. Estranhos fenômenos começam a ocorrer em suas casas, como objetos se movendo sozinhos e sombras que aparecem sem explicação. Chernobyl, apesar de tudo, continua a atrair visitantes curiosos e corajosos. Mas é preciso ter cuidado, pois este lugar não é apenas uma zona contaminada, mas também um terreno onde o sobrenatural e o desconhecido se entrelaçam de maneiras assustadoras. Se você gostou desta história assustadora sobre Chernobyl e quer ouvir mais relatos sobrenaturais como este, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like neste vídeo. Sua participação é muito importante para continuarmos a trazer mais conteúdo arrepiante para você. Até o próximo vídeo, se você ousar voltar.